tem uma pergunta que você deixou aí no ar que explica por que é que você, então, lia a Bíblia de um jeito e agora está querendo ler a Bíblia de outro jeito. verdade. Essa pergunta que você lançou, porque nós temos que admitir que nós precisamos aprender a ler. Né? Se a gente tudo. ignora essa premissa, nós temos que chegar a uma conclusão. Nós sabemos ler já e nós somos senhores do saber ler e porque somos senhores do próprio texto. Né? Então, eu leio a Bíblia do meu próprio jeito. Você foi ensinado a ler a Escritura. Você, imagine, né, alguém que nasce num contexto evangélico. Vamos supor isso. Né? Os meus filhos pequenos. Eles, desde muito cedo, na primeira capacidade de compreensão, eles nunca aprenderam, pelo menos não comigo, pelo menos não com a minha igreja, pelo menos não com a mãe deles, né? Eles nunca aprenderam que a história de Davi e Golias tem a ver com isso. Eles nunca aprenderam isso. Porque eles já nasceram ouvindo por meio do culto doméstico, por meio das pregações que eles acompanham, do ensino teológico que eles fazem parte, daquele ensino teológico que nós oferecemos para eles em casa, seja formalmente falando, ou informalmente nas conversas, quando eles fazem perguntas, eles são sempre, as respostas que eles recebem já são, então, fundamentadas numa leitura da Escritura, que não é uma leitura que eu imponho, mas que eu ouço o Deus que fala na sua palavra. E o Deus que fala na sua palavra nos falou por meio dessa história de Davi e Golias, e não está escrito em nenhum lugar lá que você tem que ser como Davi. Então, eles nunca aprenderam assim. Agora, quando você vem de um outro contexto, pega esta mesma criança que pertence, que nasce numa igreja, que o ensino da escola bíblica, em primeira infância, lá do púlpito da igreja, em casa, é sempre reforçada para ela que ele tem que ser como Davi, ter a fé, a confiança, né, o temor ao Senhor e tudo mais que as pedrinhas podem significar. Né? Mesmo que você tire as pedrinhas, não estou dizendo que todo mundo vai para as pedrinhas, né, mas que enfatizam esta fé que Davi teve, porque a gente não pode ignorar que ele teve confiança no Senhor. Né? Ele diz isso, né? Eu vou para você com paus e pedras, né? Eu vou no nome do Senhor. Então isso é uma confiança em Deus. Mas desde cedo ela foi ensinada que eu sou meramente um imitador de Davi e que eu tenho os meus meios gigantes. Então ela foi ensinada com um fundamento hermenêutico. Hermenêutica tem a ver com a interpretação, né? Com a técnica e arte da interpretação. Então ela recebeu esse tipo de instrução, ela aprendeu a ler assim. Então ela vai passar o resto da vida lendo a escritura assim. Se ela aprendeu assim com Davi e Golias, ela vai transferir isso para qualquer lugar da escritura. Entende? Para qualquer lugar que ela for, ela vai levar esse princípio hermenêutico, essa abordagem interpretativa. Então nós temos que admitir que para lermos, nós temos que ser ensinados a ler. E não por meio meramente de um curso de hermenêutica, ou de interpretação, quero dizer, mas por uma prática. Né? Então, por exemplo, se você for um dia à minha igreja e me ver pregando a palavra, você vai me ver pregando a palavra, seja qual texto que eu for pregar, ouvindo o que o texto ensina, né, o que Deus falou pelo texto, e então aqueles ensinos que o texto traz a partir da maneira como Deus o revelou, é o ensino que é o ensino para nós. Mas eu não posso pegar esse ensino para mim sem entender o que Deus registrou na sua palavra. Então, um novo convertido, por exemplo, então ele vai começar a ouvir isso, ele vai ser ensinado a isso, participar das escolas bíblicas assim, ele vai ser discipulado assim e ele vai aprender a ler as escrituras. Então, quando alguém vem de uma outra tradição, hermenêutica inclusive, que não é só teológica, ela é hermenêutica, está tudo vinculado, né? Nossa visão de Deus impacta a visão de todos os aspectos da nossa vida. Por exemplo, se eu admito que Deus é soberano sobre todas as coisas e ele fala na sua palavra, eu tenho que entender como é que Deus fala e como é que eu devo entender o que Deus fala. Se eu sou o centro da história, né, então eu faço as coisas do jeito que eu quero e eu entendo como eu quero. Então, por que é que há essa distinção tão radical em entender o mesmo texto? Por causa do equívoco interpretativo. Certo? Nós não falamos isso com arrogância, longe disso, porque se é a graça de Deus, então não só nos resta humildade, mas nós entendemos que nós buscamos entender o que Deus revelou na sua palavra para o seu povo, do qual nós fazemos parte. Eu não sou, eu faço parte do povo de Deus. Então o que Deus fala na sua palavra ao seu povo, fala para mim também, mas não fala só comigo,
fala com o povo da sua aliança, do qual eu faço parte. Então, se eu parto disso, estou partindo de uma hermenêutica, de uma interpretação bíblica que aceita que o Senhor é soberano, que ele fala pela sua palavra ao seu povo, e eu faço parte desse povo. Então, o que ele fala ao seu povo, ele fala também para mim. Então, isso é uma mudança hermenêutica, mudança interpretativa. Temos que aprender a ler a Bíblia.